Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso mini curso de Introdução à Biblioteca STL de C++ do canal do PET Computação UFPB. Quem fala com vocês é Rian Caetano. Nessa primeira aula nós estaremos vendo um pouquinho sobre o que é a Biblioteca STL e quais são seus componentes. Será a introdução ao nosso mini curso e sobre seus conteúdos. Antes de irmos para o nosso assunto, eu gostaria muito de agradecer a sua atenção, pois ela é muito importante para que continuemos com o nosso trabalho. Então vamos lá. Qual é o nosso assunto do minicurso? Nós vamos estar tratando da STL e seus componentes, utilizando a criação e manipulação de containers, do uso dos iteradores sobre os containers, bem como das aplicações de algoritmos da biblioteca STL sobre os containers. Mas o que é a biblioteca STL? Atualmente, a biblioteca STL é um conjunto de módulos da biblioteca padrão de C++, mas nem sempre foi o caso. Originalmente desenvolvida por Alexander Stepanova, ela é um conjunto de templates de diversas estruturas de dados e algoritmos e iteradores que podem ser utilizados de forma muito flexíveis e seguras. E quais são os objetivos da biblioteca STL? O aumento de produtividade se dá principalmente pelo fato de evitar código boilerplate, sem precisar que você invente a roda toda vez que for programar, porque sempre que programamos, acabamos precisando de estrutura de dados. Imagine se toda vez que você precisar de uma estrutura de dados, você tenha que codar ela do zero. Ter que digitar tudo de novo gastaria muito tempo e deixaria o seu código um pouco mais longo do que o necessário. A STL ajuda muito a evitar isso, além de promover a padronização, porque todos os desenvolvedores vão estar utilizando a mesma classe de estrutura de dados, facilitando muito a leitura e a compreensão de código de outras pessoas. A implementação eficiente se refere ao fato de que a biblioteca STL é uma biblioteca extensivamente testada e mantida durante décadas. A implementação dela não tem muitos bugs, além de ter uma performance muito boa para o seu uso. A parte do acesso à informe dados se refere ao fato de que a STL ela fornece uma interface uniforme para diferentes estruturas de dados. Ou seja, você vai conseguir acessar, inserir, ver os dados dentro das estruturas com muita facilidade e de forma similar ou idêntica entre diferentes estruturas de dados, sem que você tenha que ter noção da implementação interna daquela classe. O que ajuda muito essa abstração, porque tira muito dos pesos do ombro do programador, que teria que saber como funciona cada classe por dentro, além de promover o código reutilizável. Por ser implementada em templates, ela suporta não só os tipos primitivos da linguagem C++, bem como os tipos personalizados, classes que você criou e quer utilizar. Por quê? Porque é muito útil. Você não vai ter que implementar uma estrutura de dados do zero. Imagine só se para cada classe que você fizesse, tivesse que reimplementar uma estrutura de dados. Isso seria completamente inviável. Essa implementação em templates ajuda muito a vida do programador. Agora que já sabemos um pouquinho sobre o que é a biblioteca STL e a sua história, vamos tratar um pouquinho dos seus componentes. Os principais componentes da biblioteca STL são os containers, os iteradores, os algoritmos e as funções. No nosso minicurso, não estaremos olhando muito a fundo sobre as funções, mas containers, iteradores e algoritmos iremos tratá-los profundamente, com ênfase nos containers, porque na realidade os iteradores e os algoritmos são utilizados sobre os containers. Escutamos muito falar sobre essa palavra, mas vamos ver agora um pouquinho sobre o que ela significa. Quando falamos containers, estamos nos referindo às implementações em templates feitas de estruturas de dados pela biblioteca STL. Elas serem implementadas em templates garantem flexibilidade, por serem possíveis de utilizar com classes personalizadas além dos tipos primitivos. Elas também garantem uma manipulação e acesso uniforme e a permissão de uso com os iteradores e os algoritmos garante uma facilidade de manuseamento. Os containers que estaremos estudando são os sequenciais e os associativos. Os containers associativos não ordenados não entraremos a fundo, pois eles funcionam de forma similar, quase idêntica aos associativos. Teremos aulas que trataremos de array, vector, deck e list, e aulas de set e map. Essas estruturas são as mais utilizadas pelos programadores, então as que vamos dar mais ênfase. Os iteradores. O que são eles? Escutamos falar que vamos utilizar eles sobre os containers. Por que nós vamos utilizar eles sobre os containers?
Na realidade, iteradores são objetos que são abstrações de ponteiros. Mas por que vamos utilizar iteradores e não ponteiros para a estrutura de dados? Porque, na realidade, certas estruturas de dados não comportam o uso de ponteiros de forma muito útil, como, por exemplo, uma lista que é segmentada na memória. O uso de um ponteiro seria ineficiente ou estragaria o código, fazendo um programa fechar, porque poderia acessar uma área proibida da memória. Os iteradores resolvem isso porque eles abstraem esse conceito de ponteiro, permitindo que a gente não tenha que não saber a implementação interna da classe, garantindo que ele possa ser utilizado uniformemente dentro das diversas estruturas. Por exemplo, você poderia tratar uma lista da mesma forma que você trataria um array, com muita facilidade, garantindo assim muito mais tranquilidade na hora de programar, tirando muito da responsabilidade do programador. Os algoritmos que entraremos mais a fundo são os de ordenação e busca. Trataremos bastante do sort e do stable sort, bem como do find e do binary search. Não entraremos a fundo sobre como esses algoritmos funcionam, mas no futuro veremos também como utilizar a sobrecarga de operadores para garantir que esses algoritmos funcionem também com classes personalizadas, porque naturalmente a biblioteca só suporta com o uso de tipos primitivos. Essas são as principais referências que estamos utilizando no minicurso. Eu recomendo fortemente que, se possível, você leia o site cplus.com, porque ele possui referências muito boas sobre a biblioteca STL, possuindo partes dedicadas para as estruturas de dados, os algoritmos e os iteradores, garantindo uma facilidade para aprender, porque ele possui muitos exemplos. Bem, essa aula ficou bem curtinha, porque na realidade é apenas uma aula de apresentação. Eu agradeço muito pela sua atenção e por ter escolhido assistir a essa aula no canal do PET Computação. Eu espero que você continue a acompanhar as aulas que vamos fazer sobre C++, e muito obrigado!